certeza você já ouviu falar sobre a questão do Boko Haram na Nigéria e dos conflitos étnicos que acontecem naquela região. Agora vamos olhar como isso pode cair no Enem. A questão dos conflitos étnicos na Nigéria ela já vem se arrastando há um bom tempo aí ao longo do século XX e tem relação aí com pelo menos 3 ou 2 ou 3 das dezenas de etnias que tem ali naquela região. Então, uma forma como isso pode aparecer para você é utilizando alguma forma de documento, algum tipo de documento daquela que tem origem naquela região, e um caso aqui que a gente traz é um livro da Chimamanda. A Chimamanda que é uma escritora da Nigéria que está bastante famosa, então é bom conhecê-la. O texto é de um livro publicado em 2008, O Meio Sol Amarelo, que traz a questão da Guerra do Biafra ali nos anos 60 na Nigéria. Vamos ler. A economia em 1960 consistia em potenciais, matérias-primas, seres humanos, espíritos animados e algum dinheiro que sobrou nas cooperativas. Depois que os britânicos levaram embora o grosso para reconstruir a economia do pós-guerra. E havia também o petróleo recém-descoberto. Ele acena para problemas complexos que o novo país terá de enfrentar, mas se concentra nos massacres de 1966. As razões ostensivas, vingança pelo golpe Bo, protesto contra um decreto unitário que faria o povo do norte sair perdendo no funcionalismo público, não tinham a menor importância, assim como também não importava o número variável de mortes. O importante foi que os massacres assustaram e uniram os ibôs. O importante foi que os massacres fizeram de antigos nigerianos fervorosos biafrenses. Então você tem aqui pelo menos 3 questões que são levantadas, tá? Você tem a questão do pós-guerra, claro que pós-guerra que é o pós-Segunda Guerra Mundial, quando esses países ainda faziam parte do Império Colonial Britânico. A segunda questão levantada aqui é a questão do petróleo e dos recursos que existem naquela região, que vão ser disputados por aqueles grupos que estão disputando a hegemonia do poder ali. E você tem aqui a questão étnica, né? O chamado golpe Bo, que é uma tentativa de levante que você tem com relação aos ibôs da Nigéria, que vão acabar se indispondo com as etnias de origem muçulmana, que é o caso dos Hausa, ou algumas outras, como os Yorubá, e por aí vai, tá? Vamos dar uma olhada aqui no enunciado. A Guerra Civil Nigeriana, que se sucedeu à tentativa de independência do Biafra, tem fortes raízes na descolonização do continente africano. Dentre essas características, alternativa A dominação do colonizador britânico nos setores da economia. Essa alternativa está errada, mas ela traz um tema interessante aqui para a gente pensar, né? Que é a questão de, mesmo após a descolonização, mesmo após a independência desses países africanos, eles ainda ficarem, em boa parte, em boa medida, dependentes economicamente do seu antigo colonizador, como é o caso da Inglaterra. Mas está incorreta porque aqui a gente está falando de um país que já se tornou independente. Alternativa B. A disputa por recursos e os conflitos entre as etnias nigerianas. Aqui está claro, né? Resposta certa. Questão fácil para a gente pensar aqui, porque você tem diretamente mencionado no texto a questão do petróleo, que é abundante ali na região de Port Harcourt, que fica na região do Biafra, ali a região de domínio da etnia Ibo, e os conflitos entre essa etnia e as demais etnias daquela região ali, como os Yorubás e os Hausa, como foram mencionados. Alternativa C. O contexto da Guerra Fria e a influência da União Soviética. Bom, estamos no contexto da Guerra Fria, mas a União Soviética não tem grande influência nesse conflito especificamente, né? Isso aqui é um caso atípico, porque diversos países, inclusive os 2 blocos aí que estavam em disputa, apoiaram o lado britânico, né? O lado que era aí de interesse do antigo colonizador, né? Que era de fortalecer o domínio Hausa. Alternativa D. A expansão do Islã pelo continente na descolonização. Essa alternativa aqui ela está francamente muito errada. Porque você sabe, você que é um bom estudante de história, que a expansão do Islã acontece ali lá pelo século VI, né? Não tem nada a ver aqui com a descolonização do continente. A alternativa é a hegemonia da etnia Igbo no controle da Nigéria. Né? Não, isso aqui também não está correto, porque a etnia Ibo ela não é a maior etnia e ela não tem aí uma hegemonia no controle da Nigéria. Tem aqui alguns cargos públicos, alguma influência no funcionalismo público, mas não pode falar aí de uma hegemonia no poder. Então a alternativa correta é a alternativa B, né, questão fácil. Lembrando aí, quando você for estudar sobre esse assunto, a descolonização africana ou até asiática, você prestar bastante atenção nos casos particulares de cada lugar. Ok? Boa sorte.